Boa noite, estamos aqui em mais um grande encontro, em mais uma aula. Hoje a nossa aula é a aula de número 05, Lendas Urbanas. Gente, hoje é dia 23 de agosto. E ontem, né, dia 22 de agosto, foi o Dia Nacional do Folclore Brasileiro, que foi o tema da nossa aula anterior. Vocês lembram que nós falamos do folclore na aula anterior? Deixa eu pegar um fone aqui, pessoal, para o som ficar melhor, tá? Porque a gente já começou a gravar e de repente fica muito barulho, então eu vou colocar aqui um fone e aí a gente vai conseguir conversar, tá bom? Bom, então o tema da nossa aula hoje, lendas urbanas, né? A gente vai falar um pouco não só das lendas folclóricas, mas também das lendas urbanas. Vamos entender esse universo dessas histórias que nascem justamente através das histórias que o povo conta. Gente, as lendas urbanas, assim, tem muitas mesmo que nós poderíamos estar falando. Mas aqui, para esse nosso encontro, eu separei 5 lendas urbanas, tá bom? E aí, eu quero saber o seguinte: lendas urbanas, você tem medo dessas histórias? Tcharam! Normalmente, gente, as lendas urbanas são histórias que trazem, assim, um certo medo, né? Quando vem aquelas histórias misteriosas, sempre cheias, assim, de coisas interessantes e, ao mesmo tempo, assustadoras também, mas que a curiosidade, né, faz com que você ouça, que você se torne o ouvinte dessa história. E o contador, né, do caos, essa pessoa que está trazendo a história, também, né, fica sempre procurando um novo grupo para contar aquele caos. É justamente assim, gente, que se forma a tal da tradição oral que eu venho trabalhando com vocês, tanto na aula anterior e na aula posterior, né, que foi anterior da anterior, que a gente vem trabalhando essa questão da tradição oral, tá bom? Então, vamos entrar aqui no tema. Lendas urbanas. Medo? Você tem medo de algumas histórias que o povo conta? Se você tem, coloca aí no chat para mim, para eu poder ir acompanhando. Sim ou não? Ou você tem curiosidade para você ouvir esse tipo de caso e, é claro, contar, né, aquilo que você ouviu. Você se sente curioso para ouvir aquela história, aquele caso, e de repente também poder falar para outra pessoa a história que você ouviu? Porque normalmente as pessoas falam que tem medo, mas adoram ouvir. E afinal de contas, o que são as lendas urbanas? Então, são as histórias, os causos que o povo conta e que tem muito forte o princípio da tradição oral, pois elas são contadas e recontadas diversas vezes. Mas, diferente das lendas folclóricas, ela não tem a sua origem nem nas histórias, né, dos povos indígenas e também dos povos africanos, sendo fatos da vida cotidiana e que tem uma certa dose de terror ou de humor. Normalmente diverte, né, quem está contando e quem escuta e anima muito, sabe o que, gente? O recreio da criançada. As crianças adoram quando elas ouvem essas lendas. Elas ficam com um pouquinho de medo, sim, mas também, gente, é necessário trabalhar o sentimento de medo das crianças. Quando você priva a criança de ouvir uma história de medo, você também está privando ela de um fortalecimento emocional. Então, sabe, essa conversa, essa baboseirada de que criança não pode ouvir histórias de terror, não, gente, isso é um mito, tá? As crianças, elas precisam trabalhar todo e qualquer tipo de sentimento. E o medo é uma delas. Mas vamos lá.
Vamos conhecer aqui algumas lendas urbanas. Vamos dar uma passadinha por 5 lendas que estão aí na história. Vamos conhecê-las? Então, vamos lá. Olha só, nossa primeira lenda, a famosa viu a história da lenda da loira do banheiro. Acho que todo mundo aqui que passou por dentro de uma escola já ouviu falar da loira do banheiro. Mas, afinal de contas, de onde que vem essa história? Gente, essa história da loira do banheiro, ela é muito mais antiga do que a gente possa imaginar, tá? Olha só, ela surgiu aproximadamente no século XIX. Século XIX, se nós estamos no século XXI, pensa que é do ano de 1800 até 1899. 1900 entra no século XX, tá? Então, o século XIX é justamente desse período. Essa lenda, gente, ela faz parte, assim, né, de muitos colégios brasileiros. Inclusive, nesse momento de pandemia, foram feitos, assim, vários memes, várias piadas na internet de que a loira do banheiro estava sentindo muita falta de todos nós aqui nas escolas, né? Então, realmente rolava aí essa piadinha, né? Bom, a lenda diz o seguinte: é uma loira de vestes brancas e com algodão no nariz, no ouvido e na boca. Ai, uma imagem bem assustadora, né? Eu até pensei em colocar uma imagem aqui para vocês, gente, mas aí eu falei, não, a galera vai ficar com muito medo. Então vamos pensar nessa imagem aí bonitinha que a gente está vendo, tá? Bom, enfim, o que que acontece? Ela aparece normalmente depois de uma invocação. Isso foi o que se denominou aí, né, por essa tradição oral, que ela aparece exatamente quando você faz essa invocação. Qual seria a invocação? Você tem que chamá-la 3 vezes em frente ao espelho. Então você chega em frente ao espelho, igual estão, né, essas duas meninas aí, você vai lá e chama, né, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Bom, depois você vai bater a porta do banheiro. Tem que chutar o vaso sanitário e puxar a descarga. E aí vai ter que falar alguns palavrões, né? Não sei exatamente por que tem que falar palavrão, mas enfim. Diz que o ritual é exatamente esse. E aí, depois que você faz todo esse ritual, a loira vai aparecer para você. Bom, mas afinal de contas, da onde que surgiu esse ritual? Porque assim, né, gente? Tudo tem que ter uma origem. Então vamos lá. Segundo a pesquisa que eu fiz, né, porque eu também acabo pesquisando bastante para contar para vocês assim, né, de onde que se origina a origem, né? Então, porque tudo tem uma origem, a origem também tem uma origem, né? Então vamos lá. Bom, essa lenda, gente, ela teria sido de uma história real de uma moça chamada Maria Augusta de Oliveira Borges. E ela nasceu em Guaratinguetá, justamente no final do século XIX, tá bom? Bom, essa jovem de cabelos acobreados, ela era filha de um visconde, que era o Visconde de Guaratinguetá. E ela foi obrigada a se casar pelo pai aos 14 anos, com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem muito, mas muito mais velho, só que muito influente. E vocês sabem, né, gente? Nessa sociedade machista, muitas vezes, né, principalmente em séculos passados, isso acontecia muito. Os pais, eles queriam era que as filhas, né, se casassem como, digamos assim, uma moeda de troca para os seus negócios. Então, na verdade, essas filhas se tornavam, eram grandes escravas. Vamos falar o português claro, né? Mas, enfim, ela muito infeliz, né, com o casamento arranjado, o que que ela fez? Ela vendeu todas as suas joias e fugiu para Paris. Olha só. E viveu lá até os 18 anos. Segundo a pesquisa, ela viveu de 1884 até 1891 e morreu aos 26 anos. Só que o motivo da sua morte até hoje é um mistério, porque não consta um atestado de óbito, né? Bem,
A família, né, muito arrependida do que tinha acontecido, resolveu trazer o corpo dela de volta para o Brasil. E até que o túmulo dela fosse construído, aquela coisa toda, o seu corpo foi mantido em uma urna de vidro. Nossa, parece até aquela história assim da Branca de Neve, né, numa urna de vidro. E a mãe dela, né, que estava assim muito arrependida com tudo que tinha acontecido, não queria que a filha fosse enterrada. Mas enfim, finalmente ela foi enterrada e essa casa, né, a casa dessa moça, dessa família, deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Então, essa escola, gente, foi, teoricamente, dentro do início dessa lenda, né, da loira do banheiro, a primeira escola que houve a aparição. E por quê? Porque os alunos relatavam que ouviam, né, pelos corredores da escola, é, enfim, sons estranhos e que chegavam a ver, né, o espírito da moça que vagava pela história e que começou a ser chamada a loira do banheiro, que era onde ela aparecia. E as pessoas contavam que no seu aparecimento as torneiras eram abertas, né, justamente porque ela estava com sede, queria tomar água, tal. E essa história toda é que deu origem à famosa lenda A Loira do Banheiro, que muitas pessoas contam até hoje e que, é claro, durante a pandemia foi o super, hiper, mega meme da internet. Essa foto que está aí, gente, é mais ou menos de uma das origens da lenda da loira do banheiro, que também tem um pouco a ver com a história da Maria Sangrenta, que é uma lenda urbana dos Estados Unidos. Então, essas histórias, elas se misturam um pouco, tá? Mas a nossa aqui do Brasil seria a loira do banheiro. A Maria Sangrenta é essa versão americana de uma suposta mesma lenda. E olha só, gente, a loira do banheiro é uma história tão legal, tão legal, tão legal, que até o Maurício de Souza, com a turma da Mônica, resolveu fazer essa brincadeirinha aí. Então a gente vai ver que nesse quadrinho a Mônica está falando para a Magali, né? Vamos apertar a descarga 3 vezes e chamar, né? Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. E chutar o vaso sanitário 3 vezes. E aí, né, a Magali está até meio tonta com todo o escândalo que a Mônica está fazendo aí para encontrar a loira do banheiro. Então, é uma lenda, né, tão famosa que até os quadrinhos do Maurício de Souza acabou trazendo aí para a gente, né? Bom, e qual seria a próxima? Ah, gente, essa daí, a segunda lenda urbana, é o tal do Homem do Saco. Gente, mas afinal de contas, da onde que surgiu essa história do Homem do Saco? Olha, o que a gente sabe é que na nossa infância, em algum momento, a gente ouviu falar, né, sobre esse tal Homem do Saco. E essa história, ela pode ter sido contada para você justamente por quê? Para te passar medo. Então, as histórias também são contadas nesse sentido. Ah, vamos assustar, né, a criança e ver se ela para de repente de ficar, sei lá, enchendo o saco ou ficar desobedecendo, né? Enfim, essa fica a pergunta que eu gostaria que você também respondesse aí no chat. Na sua infância, você viu algum adulto que já veio com essa história só para te ter medo? A história de, olha, se você ficar aí no portão, vai passar o homem do saco, que vai colocar você dentro do saco dele e vai te levar para bem longe. Que maldade fazer isso com uma criança, né? Mas, enfim, essa história, ela também é uma figura muito mitológica e ela vem daquela semelhança com a história do bicho-papão, né? E essa lenda, ela vem muito da parte, assim, de Portugal, da Espanha, vamos dizer assim, né, dos nossos colonizadores aqui,
que trouxeram. Então, essa história na Espanha se chamava o Hombre del Saco, e geralmente ele era retratado como um velho muito malvado e impossivelmente feio e muito magro, que comia as crianças que se comportavam mal. Nossa, que horror, né? Então, essa história que foi criada mais ou menos em 1910, deu essa origem lá no país, né, do tal do Hombre del Saco, e que essa história foi se espalhando, e aí chegou em Portugal, e aí os portugueses também, né, foram trazendo para o Brasil, e aqui também chegou nesse início, né, do século XX, né, 1900 e pouco, e com essa história dessa figura, desse homem que é assustador e que vai colocar as crianças no saco e levá-las embora. Então, é uma grande lenda urbana e, gente, por favor, né? Vamos parar de maltratar as crianças e falar que elas vão ser pegas pelo homem do saco, porque, gente, isso deixou muita criança traumatizada sem sequer poder ver um saco preto. Essa daí eu não acho muita brincadeira, não, tá? Eu vou ser bem sério, eu acho um pouco maldade. Eu não gosto muito dessa história do homem do saco. Mas, enfim, é uma das lendas urbanas mais ditas, disseminadas Brasil afora, tá? Então, essa seria a segunda. E a terceira, gente? A terceira é um caso muito famoso. Vou perguntar aqui para vocês. Vocês em algum momento já ouviram falar do ET de Varginha? Quem era o ET de Varginha? Bom, essa lenda urbana, gente, ganhou realmente assim muito lugar na mídia. E ela não é tão antiga assim, não, tá? Ela deve ter mais ou menos uns 20, 25 anos. Por aí. Por quê? Porque essa lenda, gente, ela surgiu lá na década de 90, sabe? No início dos anos 90. Essa eu posso falar que eu me lembro dela, né? Porque em 1990 eu era, né, assim, mais novinha do que eu sou hoje. E, e aí começou a aparecer na televisão esse caos do ET de Varginha. Bem, o que é, afinal, essa história? Olha, gente, essa história era o seguinte: 3 meninas, tá? Que estavam passeando ali pela cidade de Varginha, num bairro que eu não sei o nome, tá? Não consegui encontrar o nome do bairro exatamente. Começaram a falar que encontraram num jardim que elas passaram ali perto, uma figura que parecia ser um extraterrestre. Então, essas meninas, elas tiveram contato com esse ser, digamos, super diferente. E isso aconteceu quando? Isso aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996. Então, 3 meninas alegaram ter visto esse ser baixinho, de olhos vermelhos, e que não era similar a nenhum animal, a ninguém que pudesse se falar, não, eu já vi isso em algum lugar, né, do mundo, enfim. Então, elas falaram que encontraram quando elas atravessaram um terreno baldio que era num bairro, no Jardim André. Bom, elas passavam sempre por ali, era a rota ali delas, né? Costumavam fazer ali aquele caminho, mas nesse dia, quando elas passaram, elas viram próximo desse muro esse ser. E aí o que aconteceu? Pelo que conta a reportagem, né? Ele era marrom, magrinho, estava agachado, e elas ficaram assustadas, mas acabaram falando sobre o que tinha encontrado, sobre o que tinha acontecido, e essas pessoas acabaram chamando a imprensa, e a imprensa também, segundo o que revela, encontraram também o tal do ET de Varginha. Existe uma segunda versão
de que alguns militares que estavam próximos esse bairro também encontraram essa criatura, só que eles raptaram ela e levaram justamente para um lugar onde pudesse ser estudado. Bom, gente, a gente não sabe qual é a versão aí que está certa, se é a versão das 3 meninas ou se é a versão dos militares, mas o que se conta é que um deles, né, um dos militares que capturou essa criatura, morreu dias depois de uma infecção generalizada ao qual ninguém conseguiu explicar, tá? Ele tinha 20 e poucos anos, era um jovem saudável e acabou realmente assim tendo uma causa mortis inexplicada, onde o atestado de óbito fala que ele tinha uma mucosa no estômago que era extremamente tóxica e que foi não identificada. E também, junto com essa questão do ET de Varginha, começaram a vir os relatos de que ali sobrevoavam discos voadores. Mas nenhum ufólogo é quem estuda essa questão das naves, dos discos voadores, tá, gente? Existe uma parte na ciência que que estuda, desculpa, né, esse assunto, e eles são os ufólogos. E, segundo os ufólogos, não houve, assim, nenhum registro de que realmente algum objeto voador não identificado tivesse aparecido por ali. A questão é que essa notícia teve muita repercussão e na década de 90 a mídia ficou praticamente assim 24, 48, 72 horas no ar com essa história do famoso ET de Varginha. Bom, se é um caos que acabou virando, né, essa lenda, diga-se de passagem que deu assim muita inspiração para que alguns roteiristas escrevessem sobre o assunto, pesquisassem e escrevessem. E até onde eu também pesquisei, a Netflix está preparando aí um filme ou uma série, né, que vai contar essa história para a gente. Então, em breve, vamos aguardar, né, aí na plataforma Netflix, a série ou o filme que vai ter o nome O ET de Varginha. E aí, gente, a gente vai poder ver melhor como é que é essa lenda, né? Mas uma lenda muito conhecida. Vamos para a nossa quarta lenda. Gente, essa lenda é a lenda da menina das flores. E o que eu achei legal nessa lenda, gente, é que assim, há um tempo atrás, há uns anos atrás, pesquisando esse assunto das lendas urbanas, a gente queria montar uma peça que falasse sobre lendas urbanas. A gente, que eu digo eu, com um grupo específico de alunos que estávamos fazendo teatro. Bom, enfim. E aí a gente começou a pesquisar várias histórias e nós encontramos essa. Então, assim, o Domingo Legal, há uns anos atrás, ele fez um quadro muito bacana, que era justamente um quadro falando sobre as lendas urbanas que as pessoas mais falavam. E aí veio essa da Menina das Flores. Então, gente, essa história, ela é uma história que ela dá um certo medo, mas o final dela é muito emocionante. Então, qual que é a história? Diz essa lenda que uma moça, né, que trabalhava no escritório, todas as noites, quando ela fazia o trajeto da casa dela para, ou melhor, do trabalho dela para a casa, ela encontrava no farol uma menina que vendia flores, tá? Então, ela sempre passava, encontrava com essa menina, e a menina pedia para ela comprar as flores, só que assim, ela nunca comprava. Mas ela estava sempre atenta. E aí ela começou a conversar com o pessoal do trabalho se eles também viam essa menina que vendia flor. E aparentemente as pessoas não tinham visto. Ela via, mas as pessoas falavam, não vi menina nenhuma no farol vendendo flor.
E aquilo começou a ficar na mente dela, né? Mas, poxa, eu sempre encontro e tal. E ela começou a se preparar justamente para deixar um dinheirinho na bolsa e comprar as flores aí da menina. Bom, aí o que acontece? Num determinado dia, ela sai querendo realmente encontrar a menina para comprar as flores. E aí, ela encontra a menina, conversa com a menina, compra uma flor. Só que aí a menina começa meio que a caminhar e só ela via a menina. Ela pergunta para outras pessoas, mas ninguém via a menina. E aí ela começa a caminhar, e aí, quando ela vê, ela está diante do cemitério com a menina. Essa parte, gente, é a parte que, obviamente, dá um medinho, porque fala, nossa, mas aí a menina caminhou com ela até ali e estava na frente do cemitério. Só que, olha só, quando ela chega no cemitério, ela vê que essa menina que ela encontra é uma menina que já está falecida, já é uma menina que, infelizmente, já se foi desse mundo. Mas ela quer entender por que a menina leva ela até lá. E aí, quando ela chega lá no cemitério, a menina pede o terço dela. Ela fala que ela precisa do tercinho dela para que ela tenha paz. E aí, essa moça, ela vai até o farol, que ela normalmente encontrava a menina, e ali, por aquela redondeza, ela resolve passar por todo o comércio, as lojas, as padarias, os restaurantes, e num determinado restaurante, ela pergunta dessa menina, e aí um garçom fala assim, mas você encontrou com a menina? Ela falou, sim, ela está pedindo o tercinho dela. E foi quando o garçom foi até a bancada, né, do restaurante e pegou ali o tercinho que estava pendurado e deu para ele e falou, esse é o tercinho da menina das flores. Quando ela foi atropelada, infelizmente veio a falecer, esse tercinho caiu aqui dentro. Aí essa moça foi até o cemitério e entregou o tercinho. Fez uma oração e nunca mais encontrou a menina das flores. Então, segundo essa lenda, a alma, né, dessa criança encontrou aí a paz e tudo graças à atitude corajosa dessa moça. Mas é uma lenda que também entrou aí para o rol, né, das lendas urbanas assustadoras da cidade de São Paulo. Bom, a nossa quinta lenda, gente, a tal história do chupa-cabra. Olha, eu acho que aqui muita gente ouviu falar dessa história, né, do tal do chupa-cabra. Vamos combinar? Bem, o que acontece aí com essa história do chupa-cabra? É mais ou menos, gente, como a história do ET de Varginha. É uma história que teve muita repercussão afora, assim, né? Brasil afora. Fazia-se muita piada, inclusive, né? Quando alguém queria falar que a pessoa era muito, assim, intransigente, quando ela estava, sei lá, sugando alguém, né? A pessoa falava, esse daí é um chupa-cabra, entendeu? Acabou virando ofensa para as pessoas, né? Mas o que é essa lenda do chupa-cabra? Bom, gente, essa lenda, ela também não é assim tão antiga, ela também é mais ou menos da década de 90 aí, né? E ela começou a acontecer na cidade de Porto Rico, né? Porto Rico, gente, é na América, ali na região próximo da Flórida, enfim, essa parte assim, México, Flórida, Nicarágua, ou seja, as Américas ali, é onde esse chupa-cabra apareceu pela primeira vez. E por que se deu essa história? Porque apareceram, né? O primeiro relato foi em março de 1995, e nesse ataque foram 8 cabras que foram encontradas mortas, e elas tinham 3 perfurações no tórax. Então, é isso que vai dar
a tal da origem do chupa-cabra. É a forma como esses animais eram encontrados mortos, tá? Então, o que acontece? A partir desse caso que aconteceu em Porto Rico, aí começou a aparecer casos isolados em diversas partes das Américas aqui, América do Sul, né? América do Norte, América Central, enfim. Começaram a aparecer diversos casos por diversas partes dessa região aí latino-americana, vamos chamar assim, tá? E todos esses casos, gente, era sempre com essa questão de que os animais, eles eram totalmente sugados, ou seja, quando o animal era encontrado morto, ele não tinha nenhuma gota de sangue e tinha essas perfurações. Então aí começa a se criar essa tal história, esse tal caos que vai dar origem à lenda aí do chupa-cabra, tá? Essa lenda, gente, ela foi mencionada em diversas séries famosas. Então, foi realmente assim uma lenda que deu muita inspiração para muitos roteiristas que escreveram, por exemplo, aquela série South Park, né? Teve na série As Aventuras do Jack Man, o Laboratório de Dexter, até no filme do Scooby-Doo apareceu o Chupacabra, naquela série que eu detesto, não gosto, gente, eu sei que muita gente assiste, adora no The Walking Dead, odeio aquela série, acho um desserviço para a humanidade, mas muita gente assiste, também apareceu, entendeu? Enfim, diversos roteiristas acabaram se inspirando nessa história para desenvolver os seus roteiros, e sempre com muito sucesso, porque onde você fala a história do chupa-cabra, nossa, muita gente realmente fica assim interessado. E aí eu coloquei, né, o tipo de notícia que se colocava no jornal. Então, por exemplo, nesse jornal aí, a Tribuna do Paraná, vocês estão vendo, ó, chupa-cabras passeava na estrada. Monstro foi visto por 2 motoristas da Pluma perto de Irati. Ele era corcunda, peludo, cabeça de rato, unhas gigantes e olhos do tamanho de uma bola de ping-pong. Gente, fala a verdade, você encontra uma criatura dessa e você consegue olhar e ainda ver detalhe. Fala sério, hein? Eu saía correndo, não ia nem ver a cor do bicho. E também, gente, deu origem a muitos livros. Então, a gente tem aí vários livros que foram escritos sobre a história do chupa-cabras. Então, eram os mistérios que rondavam aí e que fizeram muito sucesso em diversas partes do mundo, né? Então, vamos para a nossa sexta lenda urbana. Gente, quem não ouviu falar da grávida de Taubaté? Essa história, gente, virou a lenda urbana. A grávida de Taubaté. Pensa na criatura que conseguiu convencer o mundo e diversas emissoras de televisão de que estava grávida de 5 bebês. Aquela barriga enorme e tal, né? Agora, o engraçado, gente, é que é o seguinte. Taubaté tem tanto caos, tanta história, que eles resolveram escrever diversos livros, entre esses que eu estou mostrando aqui para vocês, que é As Histórias que Dona Benta Não Contou. Bom, por quê, né? Porque, gente, em Taubaté, não sei se vocês sabem, lá tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque Taubaté é a cidade de Monteiro Lobato, né? Então, a cidade de Monteiro Lobato, que foi onde Monteiro Lobato nasceu e tal, tem lá o sítio do Pica-Pau Amarelo, que depois dessa pandemia, eu acredito que vocês podem, de repente, se programar para fazer um passeio lá para ver a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Fica aí a dica, que é muito legal. Bem, e aí eles escreveram esse livro para falar de diversos causos, diversas histórias que rodeiam esse lugar chamado Taubaté, que eu acho que por ser a terra de
Monteiro Lobato, né? Não só Monteiro Lobato contou diversas histórias, como o povo todo de Taubaté também. E aí, é lógico que entre essas histórias que estão sendo contadas, Grávida de Taubaté vai estar lá, né? Então, olha só, fizeram até a reportagem para falar, né, nesse jornal aí, o Vale. Mitos e histórias de Taubaté são registrados em livros de contos. Por que será? Aí tem essa nota aqui, ó. Quem já visitou Taubaté, pelo menos uma vez já ouviu alguma lenda ou história insólita envolvendo a cidade. O interior sempre Contudo, algumas lendas ficaram de fora da contação de histórias da Dona Benta. Então, talvez por elas serem sinistras demais ou muito populares, algumas histórias fantásticas ficam apenas nas conversas dos taubateanos. Então, olha só, a grávida não entrou no livro, mas ela é a grande lenda. Há aqueles que juram de pé junto que as histórias não são lendas. Afinal, na terra da grávida de Taubaté, tudo pode acontecer. Então, aqui está ela. Gente, essa foi a grávida de Taubaté. Ela que conseguiu convencer quase todo mundo de que esse barrigão, que eu não sei nem como que ela montava essa barriga aí, né? Porque nem sei se bexiga, eu não sei como que essa mulher fazia isso. Mas, gente, como que uma barriga dessa poderia ser considerada normal? Impossível, né? Mas, enfim, ela entra para a história com esse feito. E aí, gente, nesse mundo, né, de internet, olha só que legal. Essa atriz chamada Sayonara Fidelis, que é uma paraibana, acabou viralizando na internet após ela fazer um meme do famoso caos de Taubaté. Então, ela queria dar uma animada, né? O que ela fez? Ela colocou um vestido, colocou uma barriga bem exagerada e contou uma história, gente, para lá de chamar atenção. Então, o post que ela fez lá na internet, qual que foi? Não dava para pegar o post todo, então eu peguei assim, só um pedacinho. Então, assim, ela conta lá que ela veio para São Paulo para tentar um emprego, só que até agora ela não arrumou nada. E, para surpresa, né, ela está grávida de quadrigêmeos. Aí ela foi fazer a ultrassonografia para ver o sexo dos bebês, e são 3 meninas e um menino, né? Aí ela aproveitou no caminho, foi até a TV, que é filiada à Rede Record da minha cidade, para pedir o enxoval das crianças. Ou seja, ela está fazendo uma piada com tudo que aconteceu com a grávida de Taubaté, né? E, enfim, ela deixa aí o número da conta corrente dela, né? E pede doações, etc, etc, etc. E aí, gente, ela viralizou com essa piada, com essa comédia que ela resolveu fazer, né? Vamos colocar esse stand-up comedy aí virtual, entendeu? E ela acabou relembrando essa grande história que virou aí uma lenda urbana, tá? Ah, mas aí vocês vão perguntar, e em Guarulhos, tem lendas urbanas? Gente, Guarulhos tem lendas urbanas e tem lendas urbanas assim, super, hiper, megas fantásticas, tá? Ela tem tanta lenda urbana que o nosso historiador aqui, o Elton Soares, ele publicou um livro com as lendas urbanas de Guarulhos. Super, hiper, mega legal, tá bom? Nesse livro ele traz essas lendas que, assim, eu não conheço todas, tá? Não consegui pesquisar todas, mas, por exemplo, o galinho português da Igreja da Matriz. Eu imagino que ali na Igreja da Matriz tem algum galinho que seja português, né? A cobra de 7 metros do bairro Água Azul. Deve ter origem na anaconda, né? O lobisomem do Jardim São Paulo. Gente, quem será o lobisomem do Jardim São Paulo? Não faço nem ideia. A bruxa de Cumbica, essa história um pouco conhecida, né? Que aqui no aeroporto, né? Que acontece aí
essa performance da Bruxa de Cumbica, e a Azuclete, a loira do picanço. Gente, a Azuclete, a loira do picanço, eu achei a melhor, sabe? E aí todo mundo fala que é um fantasma que tem rondando por aí. Enfim, eu não pesquisei muitas lendas barulhenses, né? Preciso ler mais a respeito delas, mas sei que esse livro aqui, ó, foi lançado. Sete lendas guarulhenses. Bom, na altura do campeonato, você deve estar se perguntando, bem, mas afinal de contas, qual a atividade que a gente vai fazer nessa aula? Bom, eu faço uma pergunta aí. E você conhece alguma dessas lendas? Essas lendas guarulhenses? Se não, a atividade que você vai fazer é justamente pesquisar essas lendas aqui, tá bom? Eu não quero falar muito, né? Porque eu também já estou pesquisando, já estou entrando aí nos detalhes dela, mas eu quero que você me conte, nem que seja um pouquinho assim dessas lendas urbanas de Guarulhos. Ah, mas eu conheço alguma lenda muito bacana que não é nenhuma dessas que está aí. Tudo bem, conta lá para mim. Você pode mandar um áudio contando, tá bom? Ou você pode escrever essa lenda se você quiser. Eu acho o áudio bem mais bacana. Se vocês conseguirem registrar e enviar áudio, vai ser bem legal. Mas se você tiver uma lenda guarulhense, ou se você souber uma dessas lendas que eu deixei, com certeza, gente, vai ser super legal vocês contarem pra gente, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostado. Quando a gente fala sobre esses assuntos, né? Normalmente são assuntos que a gente acaba pesquisando, conversando bastante e dando assim grande espaço para que a gente aprenda mais sobre cultura, cultura popular e, é claro, a sabedoria de todos nós, o povo brasileiro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aula dessa semana. Um super beijo para vocês e até a próxima.